Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 15/12 de 2024. Rodadinha de domingo, finalmente teremos aí o retorno de rodadas mais cheias depois de uma semana que a gente já tinha avisado que ia ser complicado, né? Essa Copa NBA aí selecionou apenas times muito bons competindo entre si, então ficava meio complicado da gente conseguir encontrar encaixes ou fraquezas muito claras de franquias para a gente poder explorar. Tanto que a gente teve um desempenho extremamente interessante na única rodada cheia que tivemos nessa semana, que foi na sexta-feira. Então, finalmente, agora com um catálogo melhor de jogos, a gente pode explorar as principais fragilidades das franquias e conseguir os melhores greens se baseando em números e estatísticas. Antes de a gente começar o nosso vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. 150 likes é a meta para esse domingão, não estamos conseguindo bater os nossos likes e sinceramente no final de semana eu tô mais desanimado aqui para trazer vídeo por conta disso, porque a gente não tá com o retorno aí esperado. A gente espera que hoje com a rodadinha mais cheia as coisas funcionem um pouquinho melhor. Meta de 150 likes, confiram também os links na descrição. O nosso link ali, né, bônus de até 100% na BetWinner, nosso canal de cortes e também o nosso grupo gratuito. Acessando o grupo gratuito você tem acesso à promoção por apenas R$30 para conhecer o nosso grupo VIP, o mais completo do mercado. Sempre se baseando em números e estatísticas, com muitos guias, e-books, pelo preço mais barato também. Beleza? Promoção válida somente para o primeiro mês e somente para vocês conhecerem quem é parte do nosso grupo gratuito. Fechado? Começando aqui com Pacers e Pelicans. Indiana Pacers joga em casa, é um time que venceu 11 jogos, perdeu 15, são extremamente irregulares e apesar da fragilidade dos resultados terríveis dos Pelicans, o Pacers é um dos times mais favoráveis e interessantes para a gente trabalhar contra eles em relação a possíveis zebras, porque é um time que ainda tem resquícios da temporada passada, mas é um time que, diferente do ano anterior, apesar de manter aí sua defesa terrível, o ataque não vem sendo tão regular, tão constante. Seu principal jogador, Tyrese Haliburton, vive um momento abaixo das expectativas para um segundo ano aí dele como All-Star possível, que não deve acontecer. E o Pelicans é um time que tem esse histórico, assim, muito negativo por conta de diversos desfalques. Brandon Ingram e Zion não jogam hoje, mas eles ainda têm Trey Murphy III, CJ McCollum, DeJounte Murray, o seu pivô titular ali, seja o Missy ou seja o Theis. Então, eu acho que eles têm um que é suficiente para pelo menos conseguir se manter perto do placar e serem competitivos. A fragilidade defensiva do Indiana e a irregularidade ofensiva deles faz com que eles tenham dificuldades de manter uma distância de seus rivais. E agora mais saudáveis, eu acredito que a equipe dos Pelicans consigam cobrir o handicap de mais 9.5, ou seja, aqui a gente pode perder por até 9 pontos de diferença ou menos, que é green, ou vencer a partida só não pode perder por 10 pontos ou mais. Quando a gente olha aqui o New Orleans Pelicans, nos últimos 5 jogos, eles venceram apenas um, mas eles conseguiram ser competitivos contra o San Antonio Spurs, contra o Sacramento Kings. A gente conseguiu inclusive indicar esse HC positivo nas duas partidas, deu green lá no nosso grupo VIP, venceram o Phoenix Suns e eles tiveram mais dificuldades ali contra Atlanta e OKC. Só que a gente tá falando de Indiana Pacers que vive um momento muito ruim. Se a gente pegar os últimos 10 jogos, dá pra gente falar aqui, muito provavelmente, que esse foi um dos calendários mais fáceis da NBA aí mais ou menos no último mês. O único grande desafio que eles tiveram de fato foi o Memphis Grizzlies e o Philadelphia ali no comecinho com o Embiid, mas ele quebrou o nariz. Então voltou a ser aquele péssimo Philadelphia dessa temporada atual. E mesmo assim, eles só conseguiram vencer metade dos jogos, mas nos últimos 7 jogos que fez, venceram apenas 2. O Indiana é um time que sofre muitos pontos de mano a mano, principalmente jogadores que têm um mano a mano bom e são altos. São jogadores interessantes pra gente investir no acima D em suas pontuações, só que como hoje só sobrou DeJounte Murray e também ali o CJ McCollum, de jogadores que são cestinhas e têm volume para enfrentar esse Pacers, fica um pouquinho mais arriscado porque falta um pouquinho de altura para eles. Mais talento para jogada individual e para ferir essa fraca defesa do Indiana, eles têm. Fiquem de olho nesses dois jogadores, beleza? Falando agora a respeito de Orlando Magic e New York Knicks, o Magic joga em casa, mas ainda sem os seus dois melhores jogadores, Franz Wagner e Paulo Banchero não estarão em quadra. A última atuação do Magic foi um jogo decisivo ali, onde sem os seus melhores jogadores eles não conseguiram se sobressair, foram eliminados, e agora eles enfrentam o New York Knicks, também eliminado da NBA Cup, que pretende se recuperar para essa partida de hoje. O New York Knicks tem um time melhor, eles venceram os últimos 2 encontros consecutivos, suas principais estrelas estão saudáveis e o Orlando Magic não deve nada a ninguém, eles estão fazendo o papel deles, mesmo desfalcados, enquanto que o New York Knicks precisa dar uma resposta. Então aqui eu vou de vitória do New York Knicks, eles são melhores em diversos fatores, mas em alguns não. Porém, a gente precisa entender que esse Orlando Magic, desfalcado dos seus 2 melhores jogadores, é um time que ainda precisa de tempo para jogar para a gente ter um recorte mais justo do que eles realmente são no momento atual. Então fica muito difícil interpretar, mas apenas exaltando algumas valências dos Knicks, é o segundo melhor ataque da NBA
nessa temporada, o que também é muito positivo, e eles têm um aproveitamento aqui em rebote interessante, na metade de cima da tabela. A gente tem que lembrar que rebote ganha jogo. Se a gente for dar uma olhada aqui, eles têm, sei lá, 3 dos 4 melhores jogadores em quadra, no mínimo, com Karl Anthony Towns, Michael Bridges e também o Jalen Brunson. Acredito que sim, além deles terem o melhor ala disponível, que é o OG Anunoby, melhor ala 3&D dessa partida, e eu também acredito que nesse momento eles tenham o melhor técnico também, então várias vantagens, com exceção do mando de quadra, fazem com que eu acredite na vitória simples do New York Knicks, pagando em torno de 1,50 para mim, tá de bom tamanho, beleza? Agora vamos dar uma dissecada aqui na partida entre Wizards e Celtics, mas não sem antes, pessoal, pedir para vocês compartilharem esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de fazer uma fezinha, ou aquele que gosta de basquete. Tem também aquele grupo que faz fezinha em futebol, mas ainda não conheceu o mercado de NBA, vai ajudar muito o nosso projeto. Também não se esquece de comentar quais são seus palpites preferidos do dia, se vocês concordam, discordam da gente, e lembrando que o nosso grupo VIP Contato tá aqui do lado, é só chamar. Lá no nosso grupo gratuito tem conteúdo exclusivo extra pra galera, e no nosso Instagram também, @cestasdetrade, segue lá que durante a semana tem sempre conteúdo exclusivo. Falando de Wizards e Celtics, a gente tem aqui um Wizard jogando em casa, são 3 vitórias em 23 jogos, enquanto que o Celtics, um dos melhores times da NBA, 20 vitórias em 5 jogos. A gente tá falando aqui de extremos da Conferência Leste, né? Um time que deve terminar como líder da Conferência Leste até o final da temporada, e um Wizards que eu não vou ficar nada surpreso se eles forem de fato os piores times da NBA. Então, todos os overs aqui favoráveis aos Celtics fazem sentido. Over em pontuação no primeiro tempo, over em jogadores, over em assistência de jogadores para fazerem conexões com esses pontuadores, mas apesar do mais óbvio que seria a vitória dos Celtics também fazer sentido, a odd vai ficar baixa, então fujam, experimentem trabalhar com jogadores, pode ser mais interessante. O último encontro entre essas franquias, o Boston Celtics não conseguiu toda essa dominância que se esperava deles diante desse rival. Venceram por apenas ali, quando eu falo apenas é porque é um placar magro em relação, quando a gente fala de Wizards, né, por apenas 12 pontos de diferença. Nos outros jogos eles conseguiram pontuar ali 122, 132, produziram ainda mais. As duas dicas que eu tenho aqui para vocês são em jogador. Vamos ficar de olho aqui no Derrick White e suas assistências, o acima D. Ele que joga na posição de shooting guard, é um jogador aí que joga na posição de Wizards, é o time que mais cede assistências por jogo na NBA. A linha de acima de 4.5 assistências dele tá pagando uma odd acima de 2, e ele teve média de 5.3 assistências nos últimos 4 encontros contra o Wizards. Mesmo em 2 desses 4 jogos aí, ele tendo jogado menos de 30 minutos, que é abaixo da sua média. A galera sempre fica preocupada, pô, Léo, mas e se der blowout? Eu sempre digo que a partir do momento em que um possível blowout é o único argumento contra uma equipe com diversos argumentos a favor, a gente precisa se arriscar. Claro, se a gente tiver gestão de banca, em controle emocional interessante, dá pra gente ficar de olho no jogo e saber o momento certo de manter a chip, sair, mas acima de tudo, acredito que vale o risco. A gente tá falando de um Derrick White que, se a gente for pegar aqui no Betting Pros, as estatísticas dele, a gente pode observar que ele se sai muito bem, bem como o Jason Tatum, que é um jogador que a gente já vai desenvolver. E por que eu tô falando do Tatum ao mesmo tempo que eu falo do Derrick White? Porque as conexões do White com pivôs como Porzingis, com alas como Jason Tatum, ou então pivôs como o Al Horford também, jogadores ali de rotação, ou que na ausência, por exemplo, do Porzingis acaba sendo titular, deve ser muito interessante. O Betting Pros projeta ele com 5.1 assistências para hoje, e ele conseguiu superar, né, em 5 dos últimos 8 jogos, essa linha de assistências de 4.5. Beleza? Quando a gente olha aqui os jogadores das posições dele com características semelhantes à do Derrick White, 7 dos últimos 10 conseguiram ser over nas assistências contra o Washington Wizards, o que também é muito interessante para essa nossa equipe. Na última partida, o Darius Garland terminou com 8 assistências, mas a gente tinha investido ali no grupo VIP, no over assistências do Donovan Mitchell. Mas a gente teve Green também, ele que joga numa posição um pouco até mais semelhante ao que é a do Derrick White. Gosto de trabalhar com over assistências de armadores contra o Washington Wizards, porque além do Washington Wizards ser uma das piores defesas da NBA, quando a gente vai aqui para jogadas de pick and roll man, que são necessariamente aquelas jogadas que o pivô vem, faz a parede, o armador carrega a bola e passa para o pivô pontuar, ou seja, ela necessariamente precisa que uma assistência seja gerada, é uma jogada na qual o Wizards é o segundo mais vazado da NBA. E o Boston pode explorar bastante esse pick and roll com o Porzingis, que tem altura e qualidade para pontuar bem nessas conexões. Olho na pontuação dele também.
O mesmo vale para o Jason Tatum, que nos últimos 5 jogos teve média de 27,8 contra o Wizards. Aí você vai falar, Léo, mas no último ele fez 16. Sim, aqui é a prova para vocês de que essa questão de um possível blowout às vezes não faz tanto sentido. Porque aqui teve blowout, ele jogou menos de 30 minutos e ele conseguiu 30 e 25 pontos. Enquanto que na última partida que ele jogou 37, mesmo arremessando quase a mesma quantidade de arremessos da partida ali que ele teve blowout, ele não conseguiu completar sua pontuação, ele terminou 0 de 10 no território triplo. Então, pessoal, quando faz sentido a tip e o blowout é só o único ali argumento contra, eu acho que faz sentido a gente insistir. O Wizards é um dos 10 times mais vazados para ala pivôs, que é a posição que vem jogando o Jason Tatum. Também é o time que mais cede rebotes por jogo para essa posição e o segundo que mais cede assistências, então ele tem todo um cenário aqui para ter um jogo bem completo. E aí sim, eu coloco um sinal de alerta ali no blowout. Por quê? Para ele fazer de tudo, aí eu acho que ele precisa um pouquinho mais de tempo, sim, os riscos são maiores. Então, eu ficaria de olho ali mais nos seus rebotes. Assistências eu acredito que não, porque ele tem muitos motivos aqui para pontuar bem do que ficar soltando a bola. E na pontuação, eu também acho que é um jogador que vale a pena a gente ficar de olho. Então, vamos passar então para Suns e Blazers. O Phoenix Suns vai ter um jogo aqui contra os Blazers que o encaixe não é tão interessante. Então aqui fica muito mais no sinal de alerta, porque tem gente que fala, pô, mas é o Suns e é o Blazers. O Suns tá com Kevin Durant, tá com Devin Booker, e o Trail Blazers é terrível, joga fora de casa. Repito, fica o sinal de alerta. Odd de 1,17 para essa partida não faz nenhum sentido. Tá pagando muito mal. Os Suns são favoritos? Sim. Acredito que eles vençam? Também. Mas o Blazers, eles não têm encaixe para o Suns conseguir produzir e sobrar. Se o Suns acabar sobrando, vai ser porque de fato o Portland é um time muito ruim. Não necessariamente porque eles têm um encaixe favorável. Tanto que nos últimos confrontos, é verdade, o Suns venceu 4 dos últimos 5. Mas eles não tiveram tanta facilidade assim, com exceção desse jogo que aconteceu no dia 1º de janeiro de 2024. Nos outros jogos, eles venceram por uma margem que, ok, parece grande, com exceção dessa partida aqui, mas é um handicap que seria perfeitamente coberto aqui pelo Trail Blazers. Então, se você não se importa aqui, se você já tava na vibe, pô, tô pensando em handicap positivo dos Blazers, será que vale a pena? Aí eu digo pra vocês, se você já tava nessa vibe aí, acredito que vale aqui mais 18,5 para o Portland Trail Blazers cobrir, para você fechar com alguma duplinha que pode acontecer no dia de hoje. Quem sabe uma pontuação baixa de uma grande estrela, por exemplo, não possa ser interessante. Então a gente vai aqui no jogo entre Dallas e Golden State Warriors, a gente pode colocar aqui a pontuação baixa de algum jogador que faça sentido, tá? Eu acredito que 28,5 pontos é uma linha interessante para o Doncic, então essa de abaixo de também tá bem legal. Ele tem altura, ele tem condições aqui de ferir esse time do Golden State Warriors, que é um time que joga numa formação baixa, e o Doncic já é alto para a posição de armador. A equipe do Warriors joga muito tempo ali armando com Podziemski, com Stephen Curry, com Buddy Hield, que não é um grande defensor. Então o Doncic pode tirar proveito deles, porque o garrafão do Warriors é frágil. Eles não sofrem tantos pontos no garrafão porque a estratégia deles é justamente não deixar ninguém chegar ali, porque eles sabem que se chegar, ferrou. Mas o Doncic tem uma capacidade de transitar dentro da quadra e chegar onde ele quer com uma enorme facilidade, e eu não consigo acreditar que o Golden State Warriors vai fazer muitas dobras nele. Então eu gosto desse acima de 22,5 pontos dele, para duplar com esse handicap positivo aqui da equipe do Portland Trail Blazers, beleza? Bom, o Luka Doncic tem um histórico recente muito favorável contra os Warriors. Nos últimos 10 jogos ele teve média de 33,2 pontos. Ele superou esses 22,5 em 90% dessas partidas. Ele é um jogador que tem muito volume, tem muita posse de bola em mãos, tem um número de arremessos alto, e essas equipes já se enfrentaram nessa temporada, onde o Luka completou para 31 pontos, mesmo ficando abaixo dos 50% de aproveitamento e menos com apenas 2 bolas de 3 de 10 tentadas, né, 20% de aproveitamento no território triplo. Ele deve ter um aproveitamento melhor para hoje. Lembrando, essa última partida foi fora de casa, e fora de casa, nos últimos 3 jogos contra os Warriors, o Doncic ele conseguiu fazer pelo menos 30 pontos em todas essas oportunidades. Então, mesmo jogando como visitante, ele tem um cenário interessante para poder ser competitivo contra esse Golden State Warriors. E a gente tem ali um Kyrie Irving e um Klay Thompson, no qual não permite que você faça dobras em cima do Luka. Claro, tentaram fazer isso recentemente e acabou dando certo, mas a gente estava falando de uma defesa como a do OKC, que tinha ali o Luguentz Dort muito competitivo, é um defensor que tem uma intensidade que eu acredito que nesse momento nenhum defensor dos Warriors tem. Aí você vai falar, Léo, mas o Draymond Green é um defensor muito melhor do que o Luguentz Dort. Sim, mas são defensores diferentes. O Draymond Green é mais um defensor de cobertura ali, muito mais inteligente, cerebral, do que
o Luguentz Dort, que é um cara mais físico, que acaba incomodando um pouquinho mais o Doncic. Então a gente tem um cenário aqui para ele produzir bem hoje. Falando a respeito de Lakers e Grizzlies, para finalizar o nosso vídeo, o Lakers vive crise, joga dentro de casa, é verdade, mas eles estão com muita dificuldade de jogar mesmo com o LeBron. Imagina hoje que ele pode não estar em quadra. Ele é dúvida para hoje, o Anthony Davis também, mas acima de tudo, estamos falando de um Memphis Grizzlies que vem jogando muito bem, é um dos melhores ataques da NBA, tem um momento aí muito especial, então eles vivem um extremo muito diferente dos Lakers, então eu acredito na vitória dos Grizzlies. Os Grizzlies são o quarto melhor time da temporada em número de vitórias, ofensivamente é um time de top 10, defensivamente também é um time de topo, nesse momento o quarto melhor ataque e também aqui a sétima melhor defesa, e quando a gente tem times de topo assim, com net rating extremamente positivo, o quarto melhor da liga, esses times sempre vão para os playoffs, sempre são de um nível altíssimo, enquanto que os Lakers podem não ir nessa temporada. O Lakers tem um dos 10 piores net ratings da liga, eles são também uma das 10 piores defesas, e ofensivamente eles contam com jogadores muito irregulares, com exceção do LeBron e do Anthony Davis, Austin Reeves, D'Angelo Russell, entre outros, são jogadores que não dá para confiar, enquanto que o Memphis, mesmo quando suas estrelas nem estão em quadra, caso às vezes de Ja Morant, de Jaren Jackson, Desmond Bane, todo mundo produz bem, então a impressão que dá é que é um time mais bem treinado. Então eu acredito na vitória dos Grizzlies, mesmo jogando como visitante. Os Lakers, eles têm 13 vitórias em 25 jogos, é um time então ali quase que de 50%, não é um aproveitamento interessante. O Grizzlies venceu a última partida em Memphis, mas a última partida que eles venceram em LA foi lá no começo do ano. Porém, a gente estava falando de um Grizzlies ali que o histórico recente não dá para ser comparado. Por quê? Porque eles estavam muito desfalcados, eles jogaram ali praticamente com o time C deles a temporada passada inteira, venceram 90% dos últimos 10 jogos, adversários de diversos níveis, mas adversários tops, como por exemplo o Boston Celtics, eles conseguiram vencer e convencer, enquanto que os Lakers, se a gente for olhar aqui o histórico recente deles dos últimos 10 jogos, 70% de derrotas pro lado deles, a última derrota por 10 de diferença pro Timberwolves, e dessas vitórias apenas times médios para ruins. O Blazers e o Jazz sendo terríveis, e os Spurs sendo um time no máximo mediano. Beleza? Então nós vamos aqui hoje com o handicap positivo do Pelicans, vitória dos Knicks, um over ali ou na pontuação do Tatum ou nas assistências do Derrick White, duplar o handicap positivo dos Blazers com a pontuação mínima do Doncic e a vitória dos Grizzlies. É um dia que a gente tá confiando muito em handicap e vitória? Sim, e pros meus métodos eu não gosto muito, mas eu acredito que seja o melhor para essas partidas de hoje. Odds superiores e dicas especiais lá no nosso grupo VIP, além de muito conteúdo extra, vocês conferem clicando na descrição, entrando no grupo free e tendo a oportunidade de conhecer o nosso grupo por apenas R$30 no primeiro mês. Quero agradecer a audiência de vocês, o like, eu espero que tenham deixado, muito obrigado e falou!